Um bom dia a todos, sejam bem-vindos. O Ministério Público do Estado do Tocantins, por meio do CESAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, oferece aos membros, servidores e estagiários a oportunidade de participar da palestra Recurso Especial e Extraordinário. O estudo dos recursos especial e extraordinário é sempre muito importante em razão do papel que os mesmos desempenham na uniformização da jurisprudência e na guarda da Constituição Federal. Revisitar o tema se tornou ainda mais importante depois das mudanças realizadas na legislação. Esta atividade está integrada ao programa Aprendendo com Palestras, que visa proporcionar o contínuo aperfeiçoamento dos integrantes do MPE e a formação de um clima organizacional mais favorável. Vale lembrar que este evento está sendo transmitido via internet por meio do sistema EAD CESAF, visando contemplar as promotorias de justiça do interior do Estado. E ao final da palestra, o nosso convidado abrirá para perguntas e questionamentos e vocês poderão participar. Para dar as boas-vindas, convidamos a Procuradora de Justiça e coordenadora do CESAF, Vera Nilva Álvares Rocha Lira. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer, a presença de vocês, agradecer a presença do nosso palestrante, Dr. Jorge Maluli, que é Procurador de Justiça do MP de São Paulo, que atua diretamente com a matéria, uma pessoa que já tem 30 anos de Ministério Público, então é expert nesse assunto, um assunto que para nós até é um assunto tormentoso, árduo, que nós vemos no dia a dia, que cada vez mais está se levando a efeito um sistema de peneira mesmo, de filtro, para que os recursos, tanto o especial quanto o extraordinário, não subam, para a instância superior, e seja no Supremo ou no STJ. Então, nós estamos acompanhando, por vezes, a jurisprudência, ela estipula, estatui requisitos novos para que seja admissível, os recursos especiais e extraordinários, além do tão falado e árduo pré-questionamento, que é fundamental, mas que talvez muitas vezes se torna difícil de compreensão, e agora a repercussão geral também, que se torna mecanismo de filtros, para que não subam os recursos. E, na verdade, então, o CESAF, levantando essa demanda, proporcionou, então, esse mini curso, convidando o nosso colega de São Paulo, Dr. Jorge Maluli. O CESAF está sempre levantando as demandas. Por exemplo, o mês que vem nós temos um evento sobre organizações criminosas e as delações premiadas, a colaborações premiadas. E no outro mês, um curso sobre Tribunal do Júri. No outro ainda, já está tudo programado. Também é um colega de São Paulo, Alexandre de Moraes, que não é o ministro, é o promotor, vem falar também sobre o futuro do MP na área criminal. Então, a gente sempre está levantando as demandas pontuais e promovendo um evento para que os colegas sejam subsidiados aí com teses e com informações. E eu acredito que esse evento de hoje vai ser de suma importância para todos nós, sejam promotores, sejam procuradores. Por exemplo, a questão do pré-questionamento. Se o pré-questionamento não for levado a efeito já lá no primeiro grau, não temos como recorrer, como alçar as instâncias dos recursos especiais e extraordinários. Então, quero dar boas-vindas, agradecer já de início o nosso colega Jorge Maluli. Passamos agora à palestra que será conduzida pelo Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. O Procurador de Justiça tem atuação destacada na coordenação do Departamento de Recursos
do MPSP. Também é reconhecido pela coautoria das obras Curso de Processo Penal e Teoria e Prática dos Juizados Especiais Criminais e inúmeros trabalhos publicados em conceituadas revistas jurídicas nacionais e internacionais. Com vocês, a partir de agora, Jorge Assaf Maluli. Obrigado. Só um minutinho para me arrumar. Queria agradecer o convite da Procuradoria-Geral do Estado do Tocantins, a doutora Vera, coordenadora, né, do CESAF, aqui do Ministério Público de Tocantins. É uma grande honra estar aqui, conhecer esse Estado, esse Ministério Público e poder trazer para vocês a experiência de São Paulo nessa área. Como a doutora Vera adiantou, eu trabalho no Ministério Público de São Paulo há 30 anos praticamente. No setor de recursos especiais extraordinários, eu comecei como promotor de justiça, eu estou há praticamente 15 anos. Quando eu entrei lá no setor, nós éramos em 6, 7, o setor era coordenado pelo doutor Perseu Gentil Leite, que já veio aqui, se não me engano, a senadora Vera falou que já veio aqui 2 vezes falar sobre o assunto. E com a sucessão do doutor Perseu acabou saindo. Os colegas mais antigos que eu também ou se aposentaram ou também saindo, e atualmente eu sou coordenador do setor há praticamente 3 anos. O nosso setor ele é composto por 13 colegas atualmente. Nós só trabalhamos na área criminal, nós não atuamos na área civil. Na área civil, os próprios procuradores de justiça que tomam ciência do acórdão fazem os recursos e fazem as contrarrazões. Nós trabalhamos na área criminal por quê? Por que tem um setor na área criminal? O setor, ele foi assim, informalmente ele foi criado desde a época do Damásio de Jesus, quando ele era promotor de justiça. Na época só existia o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral da época entendeu necessário ingressar com os recursos perante o Supremo Tribunal Federal, e naquela época começou com o professor Damásio de Jesus. Não sei exatamente a data que foi criado o setor, mas como vocês podem ver aqui, nós temos teses que são feitas desde 2003, ou seja, pelo menos desde 2003 existem teses sendo elaboradas dentro do nosso sistema. Obrigado. E atualmente nós contamos com 4 procuradores de justiça e 9 promotores. Muitos desses promotores, nós costumamos, entrei como promotor de justiça, normalmente nós chamamos os promotores de justiça e eles já vão, de certa forma, se disciplinando, que quando se tornam procuradores de justiça já conhecem bem o serviço. Bom, então nós só estamos na área criminal. Existem 150 procuradores criminais no estado de São Paulo que atuam e cerca de 50 a 60 procuradores especializados em habeas corpus e mandado de segurança na área criminal. Então, são 210 colegas atuando nessa área criminal perante o Tribunal de Justiça. Cuidando de recurso especial e extraordinário, na área criminal os prazos são muito exíguos. Então fica difícil você levar o processo até a mesa do procurador de justiça para analisar eventual recurso especial e extraordinário, até elaborar peças. Em São Paulo você perde pelo menos 1 ou 2 semanas nessa movimentação de autos. Só que essa movimentação de autos em 1 ou 2 semanas significa a perda do prazo de embargo de declaração, que no criminal é de 2 dias corridos, e muitas vezes a perda do prazo do recurso mesmo especial ou extraordinário. Então, por causa disso, dessa necessidade de fazer o recurso e cumprir os prazos, você tem um setor especializado, que existe primeiro um setor que faz as triagens dos processos. Os processos entram no Ministério Público. Esse é um setor composto por procuradores de justiça,
ele faz uma triagem diária de todos os processos que entram para a ciência, de acórdão para nós, e eles selecionam, por exemplo, por dia 40, 50 processos e remetem para nós. Normalmente o processo entra no Ministério Público num dia, no dia seguinte já está na nossa mesa, exatamente para dar tempo de fazer, se necessário, um embargo de declaração. Repito que o prazo na área criminal é de 2 dias. Chegando a nós o processo criminal, o colega analisa o processo e verifica. Bom, nós já temos um sistema um recurso feito sobre esse assunto. Como é que ele analisa se já temos um recurso feito sobre esse assunto? Aqui nós temos, eu estou mostrando aqui na internet, naturalmente nós temos nos nossos computadores isso à disposição dos promotores, dos procuradores que trabalham conosco. Existe um sistema de ordem alfabética e de ordem numérica das nossas teses, sobre os mais variados assuntos. Nós temos mais de 400 teses. Nessas teses, nessa relação, tem teses que já foram canceladas, porque ou se mudou a lei, ou a jurisprudência se pacificou no sentido contrário, então nós paramos de recorrer, então nós cancelamos a tese. Aqui eu exemplo, tese número 2, crimes contra os costumes, atentado violento ao pudor, estupro, crimes de espécies diferentes, crime continuado e inadmissibilidade. Nós recorrimos sempre, porque essa era a orientação judicial, era a orientação dos tribunais superiores. Porém, quando mudou a lei, que alterou a parte dos crimes contra a dignidade sexual e colocou no mesmo tipo penal tanto o que a gente conhece por atentado violento ao pudor como o estupro, caiu a nossa tese de que são crimes de espécies diferentes. Então, passou a ser crime único, afastando qualquer possibilidade de recurso para defender o concurso material de crimes. Então, os promotores de justiça, os colegas do setor, pegando o processo, verificam se tem uma tese sobre o assunto pronta. Se já tem uma tese sobre o assunto pronta, é simples. Nós temos um arquivo de todos os recursos que nós fizemos, de todas as contrarrazões que nós fizemos. O colega simplesmente vai nesse arquivo, feito por teses, pega, por exemplo, o último modelo e isso facilita a elaboração de um recurso. Se ele entende que é necessário pré-questionar, primeiro ele faz um embargo de declaração para pré-questionar a matéria que vai ser objeto do recurso. Depois, quando o processo voltar com os embargos já julgados, ele faz o recurso. Se, dentre as mais de 400 teses que nós temos, aquele objeto do acordo ainda não tem nenhum recurso feito, o que ele faz? Ele faz um recurso sobre o assunto, ele faz uma ementa sobre essa tese que está sendo discutida, e numa reunião do setor mensal, nós discutimos a tese dele, que foi feita naquele recurso. Se nós acharmos que a tese dele é viável, né, o setor aprova a tese e entra a nossa relação de recursos. Se nós achamos que não é viável, então simplesmente ela é rejeitada e ninguém mais pode recorrer sobre esse assunto. No setor, veja bem, qualquer procurador de justiça pode fazer o recurso especial e extraordinário que quiser no seu próprio processo. Nosso trabalho não exclui a atuação direta do procurador de justiça. Mas o setor foi criado para facilitar exatamente a elaboração de recursos por causa dos prazos. Então, como nós trabalhamos, é simples. Temos tese, faz o recurso, claro, tem que analisar o processo para entender se é viável. Se nós não temos tese, fazemos uma tese nova, se for aprovada, ela vira a tese do setor e vincula os colegas do setor, certo? Evidentemente, mesmo quando há uma tese, se o colega entender que o caso não é bom, não se recorre. Por exemplo, vamos discutir a tentativa de roubo de R$1. Você não leva um caso aos tribunais superiores para discutir um roubo de R$1, certo? Então, nós temos esse certo discernimento de não fazer recursos em qualquer caso.
Então, nós atuamos tanto nos processos da Procuradoria Criminal. A Procuradoria Criminal atua assim, na área apelação, recurso de distrito, revisão. E aí a Procuradoria de habeas corpus, que tem habeas corpus e mandado de segurança na área criminal. Nós, atualmente, os processos digitais são mais ou menos 50% dos nossos processos, ainda não está tudo digitalizado. Então, nós temos muitos processos físicos. Quando é físico, passa por esse setor. Quando é digital, que ainda não é muito, o próprio colega encaminha por e-mail para nós. Aí nós acessamos o processo na internet. O processo digital se acessa no site do TJ, o Tribunal de Justiça de São Paulo, baixa o processo e você pode analisá-lo adequadamente. Eu ia pedir para minimizar essa tela e voltar à tela dos recursos especiais extraordinários. Só para complementar, essas teses que vocês viram que estão na internet, para os colegas que não gostam tanto assim, de computador, nós fizemos um caderninho, né? Pode ser baixado esse caderninho do site do Ministério Público. Esse caderninho tem um índice alfabético, tem um índice numérico. Eu deixei para a doutora Nilva alguns exemplares, né? E como é possível baixar pela internet também, qualquer pessoa pode ter acesso ao mesmo. Só. Muito bem. Bom, nós só atuamos na área criminal, certo? Na área civil, os colegas, lá nós temos uma procuradoria civil, temos uma procuradoria de interesses difusos, e eles atuam, os colegas procuradores que atuam nessa área, atuam diretamente nesse processo. Os processos da área civil tem prazos maiores, por exemplo, prazos de embargo de declaração são 5 dias, e considerando que o Ministério Público é em dobro, são 10 dias, então eles têm uma certa facilidade para fazer esse recurso. Prazo de recurso especial extraordinário, 15 dias, dobrando, porque na área civil é em dobro, 30 dias. Na área criminal não tem essas facilidades, né? Nós trabalhamos com prazo de embargo de declaração de 2 dias, da entrada dos autos no Ministério Público. Não é do termo de ciência, né? Tomei ciência, a jurisprudência dos tribunais superiores pacificou que tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública, o prazo começa a correr da entrada dos autos no expediente administrativo da instituição. E não quando a parte lança ciente, dia tal. Certo? Isso é muito importante para não se perder prazo. Os tribunais superiores, eles seguem essa jurisprudência. Outro aspecto importante é que na área criminal, certos aspectos do processo civil, por conta do Código de Processo Civil novo, não se aplicam na área dos recursos especiais extraordinários criminais. Prazo de embargo de declaração, contagem de prazo. A contagem de prazo do Código de Processo Civil, se não me engano, é por dia útil. Na área criminal não há qualquer omissão. O CPP diz, é dia corrido. Começa a correr no primeiro dia seguinte da entrada dos autos do Ministério Público. E é dia corrido. É comum lá, nosso trabalho além de fazer recurso contra razões, nós vemos muitos advogados que trabalham com o prazo do processo civil. Na área criminal tem regra própria. Tendo regra própria, se aplica no Código, se aplica prazo corrido, 2 dias ou 15 dias. Muito bem. Vindo um acordo para estudos, você pode fazer um recurso especial, um recurso extraordinário ou os 2 recursos. Eu vou começar a falar dos efeitos dos recursos especiais e extraordinários. Eu primeiro falar o que há de comum sobre esses recursos. Depois, as especialidades de cada um deles. Bom, atualmente, essa questão do efeito devolutivo dos recursos especiais e extraordinários é muito importante.
o artigo 995 do CPC e o artigo 637 do CPP, né, é no sentido que é possível executar o acórdão independentemente do trânsito em julgado. Isso sempre esteve na lei. Mesmo antes do novo CPC, você tinha regras nesse sentido. Como todo mundo bem sabe, né, por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, HC 126292, do ministro Teori Ravaz, além de outras decisões do mesmo sentido, do Supremo Tribunal Federal, e também tem a súmula 267, que é bem mais antiga, do STJ, no sentido de que a interposição de recurso sem efeito suspensivo contra a decisão condenatória não obsta a expedição de mandado de prisão. Então, essa é uma discussão que está diária, né, sobre a possibilidade de executar uma sentença condenatória, mesmo existindo um recurso especial e extraordinário. Em São Paulo, o que a gente costuma verificar é que algumas câmaras determinam a imediata execução do mandado, a expedição do mandado de prisão, outras continuam trabalhando no sistema de que você pode aguardar o trânsito julgado para expedir um mandado de prisão, e outras silenciam, né? No silêncio, nós costumamos até pedir para executar com base na legislação. Em alguns casos, as câmaras deferem a execução imediata da condenação, mesmo com recurso especial e extraordinário interposto, em outros casos, não. Na área criminal, o que é importante dizer é o seguinte: apesar do CPC ter mudado, ter revogado, você tinha a lei 8.038, que tratava dos recursos especiais e extraordinários na área criminal. Essa lei foi revogada, né? É engraçado que de vez em quando eu pego uma peça minha, vejo a referência à lei revogada, ou mesmo uma peça feita pelos advogados. Mas essa lei foi revogada em quase todos os aspectos da área criminal, então por isso a gente passou a utilizar o Código de Processo Civil. Dá uma citação do artigo 995 do CPC. E esse artigo 637 do CPP não está revogado, né? O que é curioso, porque se você buscar no CPP um capítulo de recursos especiais e extraordinários, ele está revogado o capítulo, mas esse artigo não foi revogado. Certo? Então, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, até 2009 costumava se executar. Em 2009, um HC também do Supremo Tribunal Federal determinou que se aguardasse o trânsito julgado para poder executar a sentença condenatória. Mas, desde 2016, praticamente, voltou-se a possibilidade de executar a sentença condenatória. Existem algumas decisões do STJ, no sentido de que, mesmo quando a sentença concede o direito de recorrer em liberdade, é viável a execução provisória da condenação, após o julgamento da apelação. É comum o juiz conceder o direito de apelar, conceder o direito de recorrer em liberdade. Quando concede, o tribunal pode, independentemente do que o juiz decidiu, o acordo ele substitui a sentença, determinar a execução imediata da condenação. Nós não insistimos na execução imediata se, evidentemente, a sentença ou o acórdão decide no sentido de aguardar o trânsito julgado. Se eles decidirem aguardar o trânsito julgado, não tem um meio viável de impugnar isso. Eu posso fazer um recurso especial, mas aí também estou adiando o trânsito julgado. Então, normalmente, quando a sentença ou o acórdão decide aguarde-se o trânsito julgado, acaba prevalecendo dentro do processo essa decisão. Também não é possível executar imediatamente uma condenação por uma pena restritiva de direitos. A lei é expressa nesse sentido, que tem que se aguardar o trânsito julgado, apesar de que, estranhamente, você pode executar o mais, que é a prisão, não poder executar o menos fica estranho, né? Então, esse é um tema muito atual, né? Alguns ministros do Supremo Tribunal querem voltar a discutir o assunto. Eles optaram por essa orientação por causa do grande volume de processos e da demora dos tribunais superiores de decidir certos assuntos. Eu tenho, principalmente em caso de homicídio, os tribunais superiores demoram muito para julgar.
Eu tenho alguns recursos que eu ganhei depois de 6, 7, 8 anos no Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, o réu foi condenado, por exemplo, afastou-se, as qualificadoras foram afastadas. 8 anos depois, o STJ restaurou essas qualificadoras do homicídio. Essa demora de julgamento, eu acredito que é um desserviço, né, qualquer do cidadão, então, por conta dessa demora e por causa do grande volume de processo, eles entenderam ser possível a execução imediata da pena. Eu acho que, no caso, prevaleceu aí um princípio assim da eficiência da justiça sobre uma questão do direito de liberdade. O efeito suspensivo, então, normalmente o acórdão não tem efeito suspensivo, é a regra. O efeito suspensivo, no entanto, pode ser requerido pela parte ao relator do recurso, caso fique demonstrado que os efeitos da sentença, da decisão recorrida, pode gerar um risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrado a probabilidade de provimento do recurso. Isso está no CPC atual. O presidente do tribunal, além o relator do recurso do Superior Tribunal de Justiça, ou do STF, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado também pode conferir esse efeito suspensivo ao acórdão, artigo 1029 do C3 do CPC, e uma outra via também que pode ser obtida é por meio de se socorrendo ao processo, novamente ao Código de Processo Civil, por meio de uma tutela antecipada. Pode-se ingressar com essa tutela antecipada. Normalmente tem ingresso com a medida cautelar, ou perante o Tribunal de Justiça, ou depois que o recurso for recebido perante o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, pedindo o efeito suspensivo do acórdão, ou mesmo até a revogação, vamos dizer assim, a anulação do seu teor até o julgamento do recurso especial. O efeito translativo quando o recurso é interposto, você pode entrar com várias teses nesse recurso. Digamos que determinada tese não esteja bem fundamentada, ou implique um reexame de prova, ou por qualquer motivo ela não seja admitida perante o Tribunal de Justiça do Estado, certo? É o recurso parcialmente admitido. Você não precisa fazer um agravo para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal para que ele analise essa parte que não foi admitida. Porque quando o recurso subir na parte admitida, o Tribunal Superior vai estar livre para examinar toda a matéria novamente, certo? Esse é o que nós chamamos de efeito translativo. Bom, eu destaquei os dois principais efeitos, alguns princípios dos recursos especiais e extraordinários que são relevantes, a unirrecorribilidade, né? Como regra para cada decisão, só cabe um recurso. Agora, quando se trata de recurso especial e extraordinário, nós vamos ter uma exceção, ou seja, a hipótese admite-se então a interposição simultânea de dois recursos, o especial ou o extraordinário. É uma exceção ao princípio da unirrecorribilidade. A súmula 126 do STJ trata do assunto. É inadmissível recurso. É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente por si só para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. Ou seja, a súmula 126 do STJ praticamente exige que, se você fizer um recurso especial e existir um fundamento constitucional, você deva também fazer um recurso extraordinário. Ela está exigindo. Se você não fizer os dois recursos, nesses casos,
o recurso feito perante o recurso especial perante o STJ não vai ser admitido, não vai ser processado. Ele pode, até o próprio presidente do Tribunal de Justiça, ele pode indeferir o processamento desse recurso com base na súmula 126 do STJ. Mas normalmente isso ocorre mesmo só no Tribunal Superior. Ou seja, ela está exigindo, tem matéria infraconstitucional e constitucional, faça os dois recursos. Como parte, né, com tanta acusação como a defesa, não pode assim, deixar de cumprir esse regramento, porque, infelizmente, você tem perante os tribunais superiores uma certa propensão a rejeitar os nossos recursos. Então, sempre qualquer falha, qualquer formalidade não cumprida, eles vão observar e não vão processar o recurso especial ou o recurso extraordinário. Então, às vezes, você faz até o recurso a mais, em excesso, por assim dizer. Mas é para garantir que você não vai cair nessa súmula 126 do STJ. Bom, o artigo 1029 do CPC, antigamente estava previsto no artigo 26 da Lei 8.038, trata do princípio da dialeticidade, ou, na verdade, da fundamentação do recurso especial ou extraordinário, o que, evidentemente, o recurso especial e extraordinário não é uma apelação. Até quando você faz recurso especial e extraordinário, você tem que pensar duas coisas. Não é uma apelação, e o tribunal que vai julgar não é o Tribunal de Justiça. A chavinha, né, da cabeça tem que mudar. Então, a fundamentação tem que ser perfeita e saber do que você vai recorrer. Então, o artigo 1029 fala a exposição de fato de direito, a demonstração do cabimento do recurso interposto e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida. Normalmente, se pode elaborar um recurso especial ou extraordinário, colocar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e seguir essa ordem para demonstrar cada um dos itens da fundamentação. Por exemplo, um recurso especial, você tem que indicar qual artigo de lei que foi afrontado, né? E não pode ser uma exposição genérica, né? Tratando o assunto, citando vários artigos. Não, qual artigo de lei foi violado? Você citou 20 artigos, tá bom, mas qual foi violado? E por que foi violado? Isso é importante fazer num recurso especial ou extraordinário. Mais para frente eu vou falar de uma das hipóteses de cabimento de recurso especial, para falar sobre outros requisitos da fundamentação. A fungibilidade, ela não era admitida pelo CPC ou pela Lei 8.038 quando se trata de recurso especial e extraordinário. Você não pode receber um recurso especial como se fosse extraordinário e vice-versa. Porém, os artigos 1032 e 1033 do CPC, ele abre uma certa possibilidade nesse sentido. Ele admite que o STJ remeta ao STF e vice-versa quando o objeto do recurso for da competência do outro. Porém, eu nunca vi isso sendo aplicado, se foi aplicado, pelo menos não é do meu conhecimento, e eu acho muito difícil de aplicar também, exatamente porque o recurso, normalmente, se tem nesse sentido, ele está mal feito. Se ele está mal feito, ele vai cair por falta de fundamentação. Certo? Muito bem. Aqui, bom, não sei se é o arquivo ou não. Sobre a questão da falta de fundamentação, nós temos a súmula 284 do STF. É inadmissível recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da matéria. As súmulas do STF normalmente são aplicadas pelo STJ. O contrário, não. Mas o STJ, quando tem alguma súmula do STF que ele possa aproveitar, ele aproveita, se refere aos recursos especiais e extraordinários. Aliás, o recurso especial e extraordinário tem uma corrida contra barreiras, né? Você tem 1 quilômetro para correr, só que tem uma barreira a cada
cada 5 metros. Aí você tem que passar todas. Se você cair uma, perdeu o recurso. Então, fundamentação tem que ser eficiente, né? Normalmente eu falo que você tem que usar o silogismo na hora que você faz um recurso, né? A premissa maior, que é o que está na lei, a premissa menor, que é o caso contrário do que aconteceu, e a conclusão, que é o que você deseja ver aplicado no caso concreto. Bom, ainda dentro das características comuns desses recursos especiais e extraordinários, prévio esgotamento das instâncias ordinárias. Quando nós falamos do recurso extraordinário, 102.3 caput da Constituição Federal, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância. Só. E quando nós tratamos de recurso especial, 105.3 caput, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais federais, pelos tribunais dos Estados, Distrito Federal e territórios. Isso quer dizer o quê? Na área criminal, por exemplo, súmula 207 do STJ, é inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra acordo proferido no tribunal de origem. Evidentemente, essa súmula se aplica na civil também. Mas na área criminal, se a defesa tiver um votinho favorável do desembargador, ela tem que fazer embargos infringentes antes de interpor recurso especial ou extraordinário. Se a decisão for monocrática, não sei exatamente, dentro do regimento interno, eventualmente cabe um agravo regimental. Então, da decisão monocrática, caberia um agravo regimental. Desse agravo regimental, então, você pode fazer um recurso especial extraordinário. Vou dar um exemplo, uma colega que atua diretamente no processo dela, ela fez um recurso especial extraordinário, mas ela não percebeu que os embargos de declaração tinham sido rejeitados monocraticamente pelo desembargador, certo? Normalmente, às vezes, passou desapercebido. Ela teria que ter entrado com agravo regimental. Aí sim, a partir do agravo regimental, fazer o recurso especial e extraordinário. Então, é muito importante esgotar a instância. Nos juizados especiais, criminais, nos juizados especiais você tem as turmas recursais. A turma recursal é a última instância dos juizados especiais. Porque os juizados especiais é um sistema próprio. Os juizados especiais é um organismo de primeiro grau, né, mas composto por promotor, juiz, advogados de primeiro grau, mas o segundo grau dentro dos juizados é a turma recursal. E da turma recursal é que você vai fazer o recurso, no caso, só para o STF. Porque nos juizados especiais, a turma recursal é a última instância. Certo? Eu não sei se aqui a organização judiciária funciona diferente, né? Mas da turma recursal não cabe apelação para os tribunais do Tribunal de Justiça. Né? O que cabe é recurso extraordinário para o Supremo. Tem se admitido, que eu percebi, que da turma recursal caiba habeas corpus para o Tribunal de Justiça. Eu acredito que eles decidiram nesse sentido para desafogar um pouquinho os processos dos tribunais superiores. Como havia dito, né? A última instância é a turma recursal, não é o tribunal, e cabe recurso extraordinário. Não cabe recurso especial. Por que não cabe recurso especial? No recurso extraordinário, causas decididas em única ou última instância. Recurso especial em única ou última instância pelos tribunais. Turma recursal não é tribunal. Como não é tribunal, não cabe recurso especial, cabe somente recurso extraordinário. Sobre o assunto, nós temos duas súmulas. A do STF é 640, é cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau,
as causas alçadas ou por turma recursal do juizado civil e criminal. E a súmula 203 do STJ. Não cabe recurso especial contra a decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais. Ou seja, afastou-se a possibilidade de fazer recurso especial, só cabe recurso extraordinário. Em São Paulo, a turma recursal, quem atua normalmente perante a turma recursal são promotores de justiça, são advogados. Então, em São Paulo, quando cabe algum recurso extraordinário, normalmente eles se comunicam, por ato, aliás, são obrigados a comunicar ao setor para eventualmente analisar a viabilidade do recurso extraordinário. Mas é muito difícil nessa área fazer recurso extraordinário, porque normalmente são matérias de fato, é difícil alcançar uma matéria de índole constitucional para discutir no juizado. Você tem a transação penal, você tem a suspensão do processo, e tem a prescrição contra também, né? Porque são crimes com prazos prescricionais menores, e você fazer um recurso especial extraordinário demora muito tempo para ser julgado. Ainda dentro das características comuns, nós temos o pré-questionamento, explícito ou implícito. Vou só voltar um pouquinho. Aqui causas decididas, artigo 102 da Constituição Federal, causas decididas. Artigo 105.3 da Constituição Federal, causas decididas. Se o determinado matéria não foi decidida pelo acórdão, né, não cabe recurso. Então, você não tem sucumbência. Então, caberia nesse caso o quê? Provocar o tribunal a discutir determinada a matéria que você pretende recorrer. Aí sim, você pode dizer, a causa foi decidida, perdi perante o Tribunal de Justiça, e então cabe recurso especial. O prequestionamento, assim, sempre se admitiu, antigamente era mais rigoroso, se exigiu o prequestionamento explícito, ou seja, o tribunal tinha que analisar no acórdão a legislação que foi violada, expressamente aquilo que você queria, mas a jurisprudência acabou amenizando essa questão e passando a admitir o pré-questionamento implícito. Por exemplo, se eu estou discutindo um regime prisional, o acórdão não precisa citar o artigo 33 do Código Penal. Se ele eu estou abordando regime prisional, certo? Então a matéria está sendo discutida. Então eu não preciso explicitar, o acórdão não precisa explicitar o artigo de lei que ele está abordando, certo? Então, nesse caso, se admitiria o prequestionamento implícito. Agora, muitas vezes você precisa, no seu recurso, chamar a atenção do acórdão para uma questão que está numa outra legislação, para uma questão que o acórdão não vislumbrou. Nesse caso, é necessário os embargos, exatamente para prequestionar a matéria, né, de uma forma explícita, nesse caso, e aí você poder fazer o recurso. Sobre o assunto, nós temos 3 súmulas, todas exigindo prequestionamento. A súmula 211 do STJ, é inadmissível recurso especial quando a questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ACO, a 282 do STF, no mesmo sentido, e a 356 do STF também. O ponto de omisso de decisão, sobre o qual não foram os repostos de embargos de declaração, não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Perdão. Então, como vocês podem ver, os embargos de declaração eles são muito importantes para se prequestionar a matéria. E como a doutora Vera até falou, muitos temas eles precisam ser prequestionados desde o primeiro grau. Costuma falar assim, quem faz a jurisprudência não são os tribunais, são os advogados, são os promotores, são os defensores públicos, procuradores, eles que fazem a jurisprudência, porque o tribunal se incumbe de decidir, né? Mas quem faz a jurisprudência são as partes, são elas que vão levar o tribunal à tese e vai exigir desse tribunal uma decisão sobre o assunto.
Então, repito, os embargos de declaração são muito importantes. Atualmente, o CPC, ele tem um dispositivo que fala que a matéria pré-questionada nos embargos de declaração considera-se parte do acórdão. Ou seja, mesmo que o acórdão tenha decidido não analisar aquilo que você pôs nos embargos de declaração, essa matéria considera-se incorporada ao acórdão. Então, você, em tese, o assunto está pré-questionado dentro do acórdão. Isso já existia quando se tratava de recurso extraordinário, independente da lei. Ou bastar, existia vasta jurisprudência do STF dizendo o seguinte: a oposição de embargo de declaração é suficiente para pré-questionar a questão constitucional. Isso está no CPC atual, valendo tanto para recurso especial como extraordinário. Mas, como dizer assim, como eu sou um macaco velho, eu sempre gosto de, além de embargar, se o tribunal não analisar a questão, eu gosto de recorrer, item 1, o acordo está nulo porque não enfrentou o tema dos embargos de declaração, por cautela, certo? Aí, pelo menos, por esse motivo, o recurso não vai deixar de ser conhecido. Se o ministro Superior Tribunal de Justiça entender, não, a matéria realmente não está pré-questionada, anula o acordo dos embargos de declaração, e o tribunal tem que enfrentar novamente a matéria nos termos que foram propostos nos embargos de declaração. Se o ministro entender, não, a matéria aqui está suficientemente discutida, pelo menos ele tem a opção de já de julgar no mérito o recurso especial ou extraordinário. Já tive recursos meus tanto que resultaram na anulação do acordo, como recursos que entenderam que não está bem discutido, não vou precisar, né, anular o acordo dos embargos de declaração. Isso aqui também é mais um obstáculo à interposição do recurso especial e do extraordinário. O recurso especial, ele discute a violação à lei. Agora, não é uma violação abstrata, né? É uma violação direta à legislação. E o recurso extraordinário discute uma violação à Constituição Federal, mas não é aquela violação indireta à Constituição Federal. Por isso, não cabe recurso especial. O exame da prova, se tem prova suficiente ou não para condenar alguém, se tem, às vezes, tem questões subjetivas, dosimetria da pena. A dosimetria da pena, em certos aspectos, é puro subjetivismo. O artigo 59 do Código Penal é puro subjetivismo. O que você vai considerar para aumentar a pena pelo artigo 59 vai demandar o quê? Analisar o caso concreto de uma forma subjetiva. Então, certos temas, não só condenação e absolvição pela prova, mas questões relacionadas com dosimetria da pena, regime prisional, claro, incidência da pena restritiva de direitos, todos esses assuntos podem ser obstáculos para a questão do exame da prova quando a questão for de fato. Né? Por exemplo, se o tribunal concedeu regime aberto a quem foi condenado a 8, 9 anos de prisão, aí não é uma questão de exame de prova, é uma questão de violação direta à legislação. Né? A lei exige que seja regime fechado. Então, é uma questão, aí sim caberia um recurso especial para discutir o regime prisional. A desclassificação jurídica do crime, de tráfico para uso de drogas, depende de exame de prova, porque você tem que analisar as circunstâncias do fato. Ele estava usando a droga para consumo próprio ou estava para tráfico de droga? Exame de prova. Agora, por exemplo, quando a matéria é inquestionável, a matéria de fato é inquestionável, consumação do roubo, o fato é inquestionável. Nesse caso, por exemplo, não tem problema de recurso especial, porque você não está questionando nada subjetivo. Todo mundo admite como se deram os fatos. O que você está discutindo é apenas a classificação jurídica do delito.
Então, no caso da discussão da consumação do roubo, você poderia interpor recurso especial. Não cabe recurso especial, por exemplo, para pedir para desclassificar de homicídio para homicídio tentado para lesão corporal, porque também se tem um ônibus necande para discutir. O ônibus necande para discutir é prova, e vice-versa. Né? Quer dizer, a gente tem que compreender o que é o que eu falei, né? O recurso especial não é apelação. Né? Então, você não vai ficar fazendo recurso especial para renovar a matéria que vai ser discutida pelos tribunais superiores. Há uma questão da revaloração da prova, que o Tribunal de Justiça até admite uma certa reapreciação da prova quando é algo escandaloso. Né? Você tem, evidentemente, você tem um exame pericial conclusivo em determinada situação e o tribunal nega a sua existência. Então, nessas situações um pouco mais limítrofes, você pode fazer um recurso especial ou extraordinário, recurso extraordinário não, mas recurso especial para discutir o valor de determinada prova. Um outro exemplo, para discutir a palavra do policial, do ponto de vista, se o Tribunal de Justiça fala, não aceita a palavra do policial isoladamente, isso é uma questão de direito. Não aceita a palavra do policial nesse processo, porque há divergências, há questões não esclarecidas, e isso é uma questão de prova. Então, no primeiro caso, você pode fazer um recurso, porque ele está discutindo a questão no campo do direito, e no segundo caso, ele está discutindo uma questão no campo do fato. Essa súmula 7, ou a 279 também, a 279, eu faço uma correção aqui, é do Supremo, tá? Está como do STJ, mas é um erro de digitação. É um dos grandes motivos para se obstar os recursos feitos, principalmente pela defesa. Lá no nosso setor, nós não recorremos, a gente recorre para ganhar, porque nós temos noção de que uma jurisprudência contrária a nós, num processo, pode se expandir para outros processos e virar até uma súmula. Então, a gente tem essa consciência de fazer o recurso para ganhar, ou em casos favoráveis. Evidentemente, o advogado, o defensor público, ele tem que defender o cliente dele. Né? Então, defendendo o cliente dele, até os colegas às vezes reclamam, fica recorrendo, não tem. Recorre, é o cliente dele. Você vai falar para o seu cliente, olha, eu não recorri aqui por causa da súmula 7. Obviamente não. Você vai fazer, claro, dentro da razoabilidade, você vai fazer o recurso. Mas, certamente vai se obstar. Bom, feito o recurso especial e extraordinário, apresentadas as contrarrazões pela outra parte, o processo remetido, no caso de São Paulo, tem uma seção criminal, uma seção de direito privado, uma seção de direito público, além da presidência e vice-presidência do tribunal. Na área criminal tem uma seção criminal, composta por 16 câmaras, mais os grupos de câmaras, e existe um presidente da seção criminal. Esse presidente da seção, o desembargador presidente da seção criminal, vai analisar os nossos recursos, certo? Ele vai analisar as questões formais do recurso. Ou seja, está dentro do prazo? Está dentro do prazo. Está fundamentado adequadamente? Ele não vai ver o mérito, ele vai ver se está fundamentado adequadamente, porque você vê, certo? É o que eu falei, recurso especial, extraordinário, não é apelação. Se você fizer um recurso especial como se faz uma apelação, está ferrado. Então, ele vai analisar essas formalidades. A matéria foi perquestionada? Foi perquestionada? Não foi? Nega seguimento ao recurso. Aí, então, ele admite o recurso, ele pode admitir parcialmente, mas aí é relevante, a parte que não foi admitida pode ser apreciada pelo Tribunal Superior, ou vai negar seguimento ao recurso. Aí, conforme a justificativa para negar seguimento, cabe ou um agravo do Tribunal Superior ou um agravo interno para o próprio Tribunal de Justiça. Mais adiante eu vou explicitar a matéria. Por exemplo, o agravo interno está previsto no CPC,
chamou-se de agravo interno, que antigamente se chamava tinha um agravo de instrumento, que depois deixou de ser agravo de instrumento, e agora chama-se agravo interno, desse nome de agravo interno para tudo. Mas tem um agravo interno para o próprio Tribunal de Justiça. Esse agravo interno caberia nos casos em que o recurso não é admitido, quando ele contraria a jurisprudência dos tribunais superiores já afirmada em causas repetitivas, em termos de causas repetitivas. Bom, vou falar especificamente agora do recurso especial, criado pela Constituição Federal de 88, certo? Antes de eu ser promotor de justiça, eu trabalhava no Tribunal de Alçada Criminal, que hoje está extinto, e eu trabalhava junto ao gabinete da presidência ou vice-presidente do tribunal. E o nosso trabalho lá como assessor era exatamente fazer essas manifestações do presidente de inadmissibilidade ou admissibilidade do recurso dos tribunais superiores. E na época só existia o recurso extraordinário. Antigamente você não tem o peso que tem hoje, você não tem na época o recurso extraordinário. As decisões do Tribunal de Justiça eram muito mais relevantes do que a jurisprudência dos tribunais superiores, até porque não tinha efeito vinculante. Hoje não. Você tem um efeito vinculante, você tem muitos recursos sendo feitos, então a jurisprudência dos tribunais superiores ganhou uma importância muito grande. Você fazia o recurso, eu citava assim, Nelson Hungria, Mirabete, Magalhães Noronha. Hoje eu faço recurso e cito um julgado do STJ. Basta para ganhar o recurso. Bom, como eu disse, né, o recurso especial tinha um precedente histórico, o recurso extraordinário, artigo 114, 3 da Constituição Federal de 67. Aqui é uma reprodução do artigo 114, para vocês darem uma olhadinha, né? Outras Constituições de 91, 34, 37 e 46. Bom, o atual 105.3, a linha A, B e C da Constituição Federal, trata do recurso especial. Como eu estou na área criminal, eu só trabalho com as alíneas A e C, certo? Evidentemente, questão de ato do governo local contestado em fase de lei federal é uma coisa que eu nunca vi na minha vida na área criminal, acho que eu vou morrer e não vou ver. Então, eu costumo trabalhar com a hipótese A, contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhe vigência. Só para deixar claro, lei federal não é só lei ordinária, decreto-lei também, decreto presidencial, há uma vasta gama de legislações federais que encaixam nessa definição de lei federal. Contrariar e negar vigência, na verdade, são sinônimos, certo? Há doutrina, alguém distingue o que é contrariar ou negar vigência, mas na prática eles são sinônimos, né? Porque se a lei dispõe sobre determinado assunto e você aplica a lei exatamente em sentido contrário, você está contrariando e da mesma forma negando a vigência. Então, nessa parte, apesar da Constituição Federal usar esses dois termos, na prática não existe muita diferença, embora na doutrina um ou outro queira distinguir, mas na prática não tem nenhuma distinção sobre esses assuntos. E a outra hipótese comum de recurso especial e extraordinário é quando der a lei federal interpretação divergente da que lhe foi atribuída a outro tribunal. Bom, qual é a matéria de recurso especial? Lei federal, certo? A contrariedade à lei federal é aquele sistema simples. Se aponta qual é o artigo de lei que foi violado, por que ele foi violado e a conclusão sobre a sua aplicação. A divergência jurisprudencial é um pouco mais complicada. Bom, como eu falei, né, esqueci só de avançar, há quem entenda que contrariar tem um sentido mais amplo,
e negar vigência não está em vigor ou não aplica quando aplicável. Lei federal, são leis complementares, leis ordinárias, decretos-leis, decretos regulamentadores e a medida provisória. A divergência jurisprudencial é um pouco mais chatinha de fazer um recurso. Por quê? A divergência jurisprudencial é um confronto entre o acordo do Tribunal de Justiça e um acordo de um outro tribunal, certo? Não pode ser um acordo do mesmo tribunal, ainda de câmara diferente. Tem que ser de um outro tribunal, pode ser de um outro estado, pode ser de um tribunal superior, pode ser de um tribunal federal, não importa. Tem que ser de um outro tribunal. Não se admite, isso é de jurisprudência, que esse acórdão seja proferido em HC, mandado de segurança e recurso ordinário. Não sei porquê, de repente, da água para o vinho, o Superior Tribunal de Justiça passou a querer limitar os recursos especiais, com base nessa fundamentação, negando a possibilidade de você usar um acordo de um outro tribunal em HC. Isso aconteceu de repente. Inclusive, tinha vários recursos nossos em andamento, com base nessa fundamentação, usando acordos do próprio Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, e eles não foram, embora tenham sido processados, quando chegaram lá, eles não foram conhecidos. Quer dizer, mudaram a regra do jogo no meio do jogo, né? E não avisaram, isso que é pior. Aí faz o quê? Bom, quando você usa um acórdão de um outro tribunal, você tem que comprovar a existência dele, óbvio, né? Como você vai comprovar? A indicação do repositório jurisprudencial oficial ou credenciado. O acordo que seja publicado na RT ou em qualquer outra revista de jurisprudência, certo? Existe agora não me lembro se é uma resolução do próprio Superior Tribunal de Justiça indicando qual que é o repositório jurisprudencial oficial que eles aceitam. Não é qualquer revista, né? Se tiver um acordo publicado, acho que se não me engano, na revista da Associação dos Advogados, eles aceitam. Mas não é, agora, se for uma revista da faculdade, não aceitam. Então, essa revista tem que estar credenciada no Tribunal Superior para que você possa comprovar a existência do acórdão citando a mesma, né? Pode ser uma cópia autenticada. Atualmente, eu acho que com os processos digitais ficou um pouco mais difícil, né? Você vai atrás de um acórdão, não tem cópia autenticada, está na internet, né? Ou a sua reprodução na rede da internet com indicação da fonte, certo? Nesse caso, você teria que juntar tirando quando, salvo a hipótese de estar publicado numa revista de jurisprudência, você tem que juntar a cópia do acórdão e indicar a fonte de onde você tirou essa cópia do acórdão. A jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça, você pode acessar no que eles chamam de revista eletrônica de jurisprudência. Você acessa na internet essa página, se o acórdão, você indica qual acórdão você quer e imprime o acórdão e junta no processo. Quando é processo digital, você vai ter que juntar o arquivo, você tem que baixar em PDF e juntar em PDF. O acórdão desse outro tribunal tem que ter identidade jurídica, tem que ter semelhança fática. Embora possa ter conclusões úteis, você tem que demonstrar que essa conclusão que o acórdão chegou, ele chegou porque ele está analisando um caso semelhante ao seu, certo? Por exemplo, cabe regime aberto no tráfico. Muito bem, vamos lá. Tudo bem, você vai pegar um caso de 50 gramas e no seu caso é um caso de 5 quilos. Então não tem semelhança jurídica, né? Não existe semelhança fática. Então é muito importante que os acórdãos tratem de situações semelhantes e aí você pode usar nessa elaboração do recurso. A súmula 83 do STJ
diz que não se conhece recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Essa súmula, ela ainda, apesar do novo CPC, ela ainda é aplicada em parte, porque muitos assuntos ainda não foram objeto de demanda repetitiva nos tribunais superiores, mas se você pegar um acórdão que diverge da jurisprudência do Tribunal Superior, esse seu recurso especial não vai ser admitido, certo? Ou seja, se o STJ assentou em sentido contrário, com base na súmula demanda repetitiva ou não, e com base na súmula 83 do STJ, o seu recurso especial não vai ser admitido. Exemplo é a remissão por estudo, que está previsto na súmula 341 do STJ. Se eu quiser fazer um recurso especial contra, né, essa matéria, eu não vou poder fazer por vários motivos, inclusive contra essa súmula. Vamos falar um pouco dos recursos repetitivos, as demandas repetitivas. Antes das reformas do Código de Processo Civil, você tinha a súmula 83, que impedia o processamento do recurso quando a jurisprudência do Tribunal Superior era no sentido contrário ao que você estava querendo. Com as reformas do CPC, tanto o anterior como o novo, você criou-se um sistema de recurso de demanda repetitiva. Ou seja, quando certa matéria é objeto constante de recurso pelas partes, exatamente para impedir que novos recursos sejam feitos, os tribunais superiores eles podem adotar uma posição e, a partir desse momento, você não pode rediscutir a matéria. Bom, nesse processamento, o próprio presidente do tribunal de origem, ele pode identificar esses recursos repetitivos. E ele pode, identificando um ou mais recursos repetitivos, ele suspende o processamento, ele remete esse recurso para o Tribunal Superior e suspende o processamento dos demais. Aqui em São Paulo, em São Paulo, nós tentamos fazer isso, mas praticamente assim, o presidente suspendeu o andamento dos recursos, remeteu para o Superior Tribunal de Justiça alguns casos, mas eles simplesmente ignoraram a questão. Julgaram como se fosse um caso comum e, por causa disso, o presidente tem que voltar atrás, mandou processar todos os recursos. Ou seja, embora a lei permita que o próprio presidente do Tribunal de Justiça selecione um ou mais recursos, remeta para o STJ, o STF e suspenda os demais, na prática isso não tem sido aplicado, pelo menos em São Paulo, com muito sucesso na área criminal. Se a outra hipótese é o próprio relator do recurso do Superior Tribunal de Justiça reconhecer que a repetição da matéria e determinar a suspensão dos demais recursos, independentemente do estado em que ele se encontra, certo? Aí, feito isso, se for na página do Superior Tribunal de Justiça, tem um item lá, demandas repetitivas, que você tem uma relação de temas. Essa relação de temas tem assim, tema julgado, com a matéria decidida sobre a matéria, né? E tema não julgado. Então, esse recurso especial vai ser normalmente, conforme a matéria, julgado pela seção ou corte especial. Normalmente o recurso especial é julgado pelo próprio ministro relator, decisão monocrática. Alguns casos, dentro do regimento interno, eles remetem para ser julgados pela turma do Tribunal Superior, pelo Superior Tribunal de Justiça, ou quando ele identifica que essa matéria merece ser objeto de recurso repetitivo, ele remete para julgamento, conforme, claro, evidentemente, o tema, pela seção ou corte especial. Julgado o assunto, o Superior Tribunal de Justiça define a matéria. Por exemplo, o momento do consumativo do roubo. Todos os recursos sobrestados, suspensos,
que forem contrários ao que o STJ decidiu, eles são julgados prejudicados. Aí, como eu havia adiantado, cabe um agravo interno dessa decisão, que é normalmente proferida ou pelo presidente do Tribunal de Justiça, quando o recurso não subiu, ou pelo ministro relator, se o recurso já tinha chegado ao Tribunal Superior. Então, eles são denegados, a matéria é julgada prejudicada. Isso nós não vamos discutir mais, certo? Se está de acordo com a orientação do Tribunal Superior, então o recurso é processado normalmente e antes, né, dos autos serem, no caso, quando ainda está no Tribunal de Justiça, né, antes de seguirem para o STJ, volta para a Câmara porque ela pode se retratar. Se já estiver no STJ, normalmente eles devolvem os autos para a Câmara do Tribunal de Justiça para que ele analise novamente a matéria. Em São Paulo você tem câmaras que insistem na tese, ou seja, eu sei que o STJ decidiu, mas penso diferente, né? E outras que não, que já se adequaram a essa nova sistemática e falaram que vamos seguir, o STJ está decidindo nesse sentido, vamos seguir então o que ele está decidindo. Tem uma Câmara um pouco mais liberal, lá que nós tínhamos muito recurso em cima das orientações dela. Ela falou, não, vamos seguir em todos os sentidos. Passou, aquela Câmara que dava muito trabalho para nós, passou a não dar mais trabalho. Porque ela passou a seguir, olha, tanto para um lado ou para o outro, vamos seguir a orientação do Tribunal de Justiça. Então, nesse sentido, nossos casos, dessa Câmara, nossos recursos já caíram bastante. As câmaras que às vezes dão mais trabalho são as câmaras mais rigorosas, porque elas insistem numa interpretação baseada numa sistemática antiga e normalmente essas decisões vão ser cassadas, né? E hoje em dia o Superior Tribunal de Justiça, assim, se está decidido em demanda repetitiva, eles julgam o processo em 1 mês, 2 meses no máximo. Se não está julgado, aí demora um pouquinho mais. Como eu disse, tem um caso meu de homicídio, está 6, 7, 8 anos para serem julgados. Tem um caso que eu não sei o que eu faço, porque está 7 anos na mesa do ministro para julgar. Bom, mas cuidando de demanda repetitiva, eles estão julgando rapidamente. Agora falar um pouquinho do recurso extraordinário, né? Previsto no artigo 102.3, alíneas A, B, C e D da Constituição Federal. Aqui, novamente, como eu trabalho na área criminal, eu trabalho somente com essas 2 hipóteses, a linha A ou a linha B. E, normalmente, mais mesmo é a linha A, porque os tribunais, normalmente as câmaras elas não declaram a inconstitucionalidade tratada ou lei. Elas têm que se tem a cláusula de reserva, se uma Câmara entende que a lei, que determinada lei é inconstitucional, ela tem que, por a reserva de plenário, ela tem que remeter para o órgão especial para que ele analise a inconstitucionalidade do tratado ou lei federal. Aí, a partir daí, você pode fazer um recurso extraordinário. Então, normalmente também, normalmente os casos são baseados na linha A, contrariados ao dispositivo da Constituição Federal. Nós fazemos poucos recursos extraordinários perto dos recursos especiais, porque a matéria é mais restrita, certo? A ofensa à Constituição Federal ela tem que ser direta, né? Não pode ser, por exemplo, você está discutindo uma nulidade processual. É muito comum a defesa entrar com recurso especial, recurso extraordinário, dizendo, olha, há uma nulidade no processo, isso viola o princípio constitucional da ampla defesa, ou do contraditório. Isto não é matéria constitucional, é matéria infralegal. Tanto que já é sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal também tem vários casos julgados, tem vários temas de recurso especial e extraordinário, e um desses temas é claríssimo. Não cabe recurso extraordinário para discutir nulidade processual. Isso é matéria infraconstitucional.
como eu disse, né, a afronta tem que ser direta à Constituição Federal, não cabe, em caso de violação indireta. O que é uma violação indireta? É aquela, se você precisa analisar a lei para chegar à conclusão que se há ou não há violação da Constituição Federal, então a violação é indireta, porque você está passando por um caminho que é a análise da lei. Então, se você, a violação tem que ser direta, tem que ser algo que você extrai, por exemplo, crime de tortura é imprescritível. Se o tribunal prescreveu e extinguiu a punibilidade do réu, cabe recurso extraordinário por violação direta à Constituição Federal. Agora, eu vou ser sincero, tanto recurso especial como recurso extraordinário depende muito da cabeça do ministro, certo? Tem vários casos que eles decidiram em recurso extraordinário, que para mim são matérias de ordem legais, mas eles resolveram entrar no mérito como afronta à Constituição Federal e decidiram nesse sentido. Então, a afronta tem que ser direta, não pode passar pela análise da legislação, porque se você fizer um recurso extraordinário analisando a lei federal, então, aquilo lá, na verdade, é um recurso especial, não é o extraordinário. Como havia adiantado, né, a cláusula de reserva de plenário, declarar inconstitucionalidade tratado ou lei federal. Artigo 97 da Constituição Federal. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos seus membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Você tem no CPC a legislação sobre o assunto, artigo 948 e 949, e a súmula vinculante número 10 do Supremo, dizendo que viola o artigo 97 da Constituição Federal, que trata da reserva de plenário, a decisão de órgão fracionado do tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo em parte. Evidentemente, ela está afastando a incidência com base na interpretação da Constituição Federal. Então, a Câmara, se por qualquer motivo entender, eu não vou aplicar essa lei porque eu entendo constitucional, ela tem que remeter imediatamente para o julgamento pelo órgão especial. Se ela não seguir esse procedimento, o acordo da Câmara está nulo. E com base nessa súmula vinculante, cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal. E na reclamação, o Supremo Tribunal vai fazer o seguinte, vai anular o acordo e vai determinar que a Câmara julgue conforme os artigos do CPC ou 97 da Constituição Federal. Ou seja, remeta para o órgão especial a análise da inconstitucionalidade da lei, ainda que não tenha sido declarada expressamente. É muito comum, nós embargamos a Câmara, quando nós entendemos que ela está querendo afastar a Constituição Federal, nós embargamos e pergunta, você está afastando com base na Constituição Federal? Se você está, por que você não está remetendo para o órgão especial? Nós embargamos a matéria e normalmente a Câmara volta atrás, não no mérito, mas na questão da inconstitucionalidade da legislação. Repercussão geral da Constituição Federal. A repercussão geral também tem que ser vista dentro desse sistema de demandas repetitivas. Artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, os artigos do CPC, é um filtro processo do recurso ordinário ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal só vai discutir questões de relevância, do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. Ou seja, é óbvio, se você é só questão, se a sua decisão no seu processo vai se limitar ao seu caso, não cabe recurso extraordinário. É uma tendência mundial, depois eu vou explicar mais ou menos melhor aqui. Vamos voltar, mais fácil assim. Novamente, se forem no site do Supremo Tribunal Federal, vocês vão ver lá também repercussão geral. Temas. Os temas que foram julgados, temas que ainda não foram julgados, e aqueles temas que eles consideraram
de repercussão geral e aqueles temas que eles não consideram mais de repercussão geral. Por exemplo, nulidade processual. Para discutir violação à legislação, não cabe mais recurso extraordinário. Violou o direito à ampla defesa, violou o princípio do contraditório. Não cabe recurso extraordinário. Tem um tema nesse sentido, julgado pelo Supremo. Se a parte fizer, o Ministério Público pode fazer um recurso, dentro do princípio do contraditório. Se a parte fizer um recurso extraordinário, ele vai ser julgado prejudicado e não vai subir em hipótese alguma. Certo? Porque, só para, continuando, né, o direito estrangeiro tem uma tendência mundial de criação de filtros. Nos Estados Unidos, né, o writ of certiorari, desculpa o meu inglês, que é a discrecionalidade judicial. Você tem uma lei judicial de 25 que criou essa restrição, depois um ato de 88 da Corte Suprema dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos você tem esse filtro como tem repercussão geral da Constituição Federal. É algo bem mais também discricionário por parte deles. Você tem o mesmo sistema na Alemanha, né? No caso é significação fundamental, introduzido pela reforma de 2001. E você ainda tem na Argentina, Inglaterra, Austrália, Canadá e Japão sistemas semelhantes. E a ideia, evidentemente, é não levar todas as causas para o Supremo Tribunal Federal sob a alegação de que houve uma violação à nossa Constituição. Então você cria esse filtro. O Supremo Tribunal Federal, a partir de um recurso especial, a partir de um recurso extraordinário, ele vai decidir. Bom, primeiro ver se formalmente está correto. Tá, formalmente está correto? Muito bem. Vamos ver se o objeto que está nesse recurso extraordinário tem interesse, ou seja, ele tem repercussão geral. Se ele entender que tem repercussão geral, ele vai decidir em plenário e vai, a partir daí, os tribunais teriam que seguir a orientação do Supremo Tribunal Federal. Se não, se não tiver repercussão geral, essa matéria não vai ser mais objeto, não vai poder mais ser objeto de recurso extraordinário, e se for objeto, ele vai ser obstado pelo próprio Tribunal de Justiça. Você tem, no caso até de súmula vinculante, bom, no Brasil nós temos um antecedente histórico, né, a arguição de relevância da Constituição Federal. Eu não cheguei a pegar essa época, não. Foi criada em 75, né, e extinta pela Constituição Federal de 88. Era um procedimento oneroso e de extremo rigor formal, e o seu reconhecimento não era fundamentado pelo STF, ou seja, era bem discricionário. Bom, a questão nova, ela pode ser... você pode reconhecer a repercussão geral quando a decisão do Tribunal de Justiça contraria uma questão já simulada pelo Supremo Tribunal Federal ou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nem toda, o Supremo tem várias súmulas ao longo da sua história sobre diversas matérias. Se a decisão do Tribunal de Justiça afrontar essa súmula ou a jurisprudência dominante, e naturalmente for de índole constitucional, essa repercussão geral vai ser reconhecida. E também você tem que demonstrar a idoneidade da causa e o seu reflexo geral dos pontos de vista econômico, político, social e jurídico. Não é cumulativo. Na área criminal você não tem ponto de vista econômico. Então, no caso, seria um ponto de vista jurídico, né? A relevância do ponto de vista jurídico. Tem alguns recursos extraordinários que nós fizemos, que a gente procurava demonstrar a repercussão geral, baseando exatamente na jurisprudência do próprio Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, com a citação de inúmeros acordos, de determinado sentido, do Supremo Tribunal Federal. Olha, o Supremo Tribunal já analisou essa questão várias vezes e entendeu, portanto, que existe repercussão geral. Em outros casos, que ainda que sejam mais novos, né, que surgiram recentemente, nós tentamos demonstrar essa questão do ponto de vista jurídico. Nós estamos
temos, tanto o Ministério Público Federal como, pelo menos nós de São Paulo, nós estamos fazendo um recurso extraordinário para discutir a extinção da punibilidade no caso do não pagamento da multa. O STJ já decidiu que pode extinguir. O réu cumpriu a pena de prisão, mas não pagou a multa, pode extinguir a punibilidade. Então, como o Superior Tribunal de Justiça decidiu nesse sentido, não cabe mais recurso especial. Não tem como nós devolvermos a matéria para eles. Então, nós passamos a fazer um recurso extraordinário. E o Ministério Público Federal também está fazendo recurso extraordinário sobre esse assunto. Se o Supremo Tribunal decidir que a matéria é de índole infraconstitucional ou, sendo constitucional, decidir de acordo com o que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, então paramos de discutir o assunto. Não vamos fazer mais recurso, nem especial, nem extraordinário. Bom, como o recurso especial, né, enquanto não for decidida a repercussão geral de determinada matéria, os recursos extraordinários são sobrestados automaticamente. E quando for já decidida a matéria, conforme o caso, ou você nega em definitivo o processamento do recurso extraordinário, ou se estiver de acordo com a jurisprudência do STF, segue em frente para análise do mérito pelo próprio Tribunal Superior. O recurso contrário à orientação do STF é julgado prejudicado. A parte deve interpor agravo interno. Esse agravo interno, conforme a fase do processo, se ainda está no Tribunal de Justiça, perante o Tribunal de Justiça, o agravo interno. Se já subiu, eventualmente, pelo colegiado do STF que cabe no assunto. Bom, algumas hipóteses de repercussão geral já reconhecidas pelo STF. Progressão de regime em crimes hediondos, fixação da pena abaixo do mínimo legal, propositorização penal por descumprimento das condições estabelecidas em transação penal. São 3 temas já reconhecidos pelo STF. Quando eu fizer meu recurso extraordinário, eu não estou isento de demonstrar repercussão geral, porque eu vou ter que demonstrar no meu recurso extraordinário que aquele meu caso está dentro dessas hipóteses já reconhecidas pelo STF. Então, quando você faz recurso extraordinário, tem que ter um capítulo da repercussão geral. Se for questão nova, eu vou ter que demonstrar a repercussão geral, obviamente, dentro daqueles pontos de vista político, social, econômico ou jurídico, ou que está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Se já for reconhecida a repercussão geral, então eu vou ter que demonstrar que a matéria que eu estou levando já foi reconhecida e que está de acordo com o que o Supremo Tribunal reconheceu em sede de repercussão geral. Embora não seja matéria, né, no caso de súmula vinculante, que não tem nada a ver com repercussão geral, né, o Tribunal de Justiça é obrigado a seguir a matéria da súmula vinculante. Como eu disse, se ele não seguir o que foi decidido em súmula vinculante, cabe reclamação, e o Supremo Tribunal Federal vai anular o acórdão e mandar o Tribunal de Justiça decidir conforme a interpretação que ele deu sobre o assunto. Porém, veja só, embora caiba reclamação, você não pode deixar de interpor recurso especial ou extraordinário, certo? É uma exigência para até se interpor, ele não vai ser conhecido o seu recurso. Não, a sua reclamação não vai ser conhecida. Bom, no momento, acho que acho que é importante dizer o seguinte: o CPC prevê a hipótese do Tribunal de Justiça criar um sistema de uniformização de jurisprudência. Então, o Tribunal de Justiça, evidentemente, quando uniformiza sua jurisprudência, ele não pode adotar nessa uniformização nenhum entendimento contrário que já tenha sido objeto de demanda repetitiva pelos tribunais superiores. Então, se você tem
o Supremo Tribunal Federal, como eu disse, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, extingue-se a punibilidade do condenado pela pena que, embora não tenha pago a pena de multa, mas que tenha cumprido a pena privativa de liberdade. O Tribunal de Justiça não pode uniformizar a jurisprudência em sentido contrário. Ele pode pegar uma matéria nova e decidir, na nossa uniformização, nós vamos passar a decidir nesse sentido. Mas não pode decidir em sentido contrário ao que já foi uniformizado nos tribunais superiores. Eu agradeço aqui a atenção, né? Eu sei que é um pouco cansativa, a matéria é um pouco chata, muito específica, mas é muito importante, porque hoje em dia, como eu falei, você vai fazer um recurso, você não cita mais a doutrina, você cita um julgado. Né? Às vezes, para mim, é mais importante um acórdão de um outro estado do que a doutrina, porque eu vou fazer o recurso, pegar o acórdão do outro estado, e falar, olha, o Tribunal de Justiça decidiu nesse sentido aqui, e o Tribunal de Justiça de Tocantins decidiu em sentido contrário. Vou fazer um comparativo entre esses dois acórdãos e o recurso vai subir. Então, hoje em dia, a jurisprudência é muito importante. É muito importante a atuação dos tribunais superiores. Nós atuamos dentro do possível, dentro das nossas limitações físicas, né, humanas e materiais, mas a gente procura atuar em todos os processos de recurso especial e extraordinário nos tribunais superiores. Alguns a gente perde, alguns casos lá dentro, e lá dentro mesmo, dentro do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo, nós embargamos, nós agravamos conforme a necessidade. E exatamente por conta dessa importância que passou a ter, né, a jurisprudência do Tribunal Superior, por conta dessas demandas repetitivas, nós temos que saber o que você vai levar também, que caso você vai levar, como você vai levar, porque se você leva um caso ruim, provoca uma decisão do Tribunal Superior, ela vai se virar ela vai virar um precedente, desse precedente outro precedente, até virar súmula, ou até virar uma demanda repetitiva contrária aos seus interesses. Eu vou dar um exemplo na questão da reincidência, que a Defensoria Pública fez vários recursos para alegar inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal decidiu que é constitucional, e a partir daí não cabe mais recurso extraordinário. E realmente a Defensoria Pública de São Paulo parou de fazer recurso extraordinário para alegar a inconstitucionalidade desse assunto. Nós também, evidentemente, paramos quando o Tribunal Superior decide em um certo sentido, nós paramos de recorrer. No caso do estupro, né, do crime de estupro, que antes a orientação era pelo concurso material com o crime de atentado violento ao pudor, na hora que unificou os dois tipos penais, a tese morreu, naturalmente, por força da jurisprudência dos tribunais superiores, que passou a admitir como crime único. Nós paramos de recorrer, porque não tem mais sentido. Dentro desse sistema, esses recursos eles vão apenas aumentar o número de julgados contrários ao seu entendimento, até sair uma súmula ou, em demanda repetitiva, o STJ ou o STF entenderem que não cabe mais discutir a matéria, certo? Bom, novamente eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpas se algum erro também nas tabelinhas que eu montei. É difícil trabalhar com PowerPoint, não é algo que eu costumo fazer, e estou à disposição de qualquer esclarecimento e que possa servir para vocês. Conforme combinado, a partir de agora fica aberto a questionamentos, perguntas, a participação de vocês. Alguém se habilita?
Bom dia, professor. Primeiramente, parabéns pela brilhante explanação. Obrigado. Eu sou defensora pública de classe especial e trabalho também com recursos especiais extraordinários. Sou professora também da disciplina de Direito Processual Penal. E o que eu vejo na questão dos recursos? Além de ser matéria muito complexa, o que eu vejo, eu digo como piores defeitos, é o pré-questionamento preliminar. Quando eu digo preliminar, eu entendo que ele tem que ser feito desde o primeiro momento em que o advogado ou o Ministério Público falar dentro dos autos, ou seja, lá naquela defesa preliminar. Porque se ele não traz a discussão de lá, sempre vai dar uma supressão. E muitas vezes eles são questionados só em cima da sentença, que talvez já é tarde demais para fazer esse questionamento. Então, eu vejo muito eu digo problema porque eu vejo ele como um problema. Sim. No momento em que eu vou fazer os recursos para o STJ ou o STF. Certo. Como eu falei, o pré-questionamento tem que ser admitido, a justiça deu uma amenizada na interpretação para aceitar um pré-questionamento implícito. Ou seja, se no contexto a sua matéria foi discutida desde a sentença, você talvez possa fazer o recurso especial e extraordinário. Agora, realmente, às vezes você quer trazer uma abordagem nova, aí realmente é uma supressão de instância. Porque ninguém discutiu isso. E, de repente, você me traz essa matéria nova, realmente falta pré-questionamento. E outras matérias até surgem com o acordo, né? Quer dizer, ninguém discutiu a matéria em primeiro grau, mas o acordo traz a decisão dele traz um foco diferente. Aí esse pré-questionamento surge no próprio acordo mesmo, né? Mas realmente o pré-questionamento tem que vir em primeiro grau, porém, uma forma mais amena, né? Você não precisa ser algo muito explícito. Eu acho que como o acórdão substitui a sentença, o que você tem que se preocupar é o debate no acórdão. Mas tem que vir em primeiro grau? Tem, porque você não pode trazer uma questão nova, porque aí tem uma supressão de instância. Isso aqui não foi discutido nem em primeiro grau, então como é que você quer discutir agora em segundo grau ou em sede de recurso especial e extraordinário? Mas o pré-questionamento não é tão, não é uma formalidade tão complexa se você souber trabalhar dentro do processo, do primeiro grau para o segundo grau, né? Basicamente sim, não pode ter uma matéria nova. Mas se está no contexto da matéria, não tem problema. Antigamente você precisava de um questionamento explícito, citar o artigo de lei. Não, hoje não. Se você está discutindo regime prisional, evidentemente você está discutindo o artigo 33 do Código Penal. Você não precisa citar o artigo 33. Agora, a não ser que você traga uma perspectiva nova, né? Mas essa perspectiva nova, em tese, teria que ter sido também debatida, ou pelo menos de alguma forma abordada, na sentença, né? Isso é importante mesmo. Vir primeiro grau. Não sei se da defesa prévia, da defesa preliminar, mas pelo menos tem que vir da sentença. Não, porque eu vejo assim, às vezes até, por exemplo, faz o debate oral. Aí ele questiona algo. Aí, de repente, o juiz não fala sobre aquilo diretamente, fica falando também implicitamente. Aí ele não embarga nem nada, depois ele vem e quer aquilo no recurso especial. Então está sendo tudo negado a subida por conta desses pequenos detalhes. Então é onde eu entendo, tem que vir desde de lá. Então se o defeito já está, ou se não esteja, já faz para que eles manifestem em cima. Bom, você pode fazer os embargos de declaração, como eu disse, usar a mesma sistemática do recurso especial. Eventualmente você pode dizer que a sentença ou a decisão dos embargos de declaração está nula porque o juiz não abordou o seu tema. Mas eu acho o seguinte, embora a matéria venha em primeiro grau, o que vale, a gente tem que ficar mais atento ao acórdão, certo? Principalmente o acórdão. Porque eu faço o recurso, eu vou ser sincero, da sentença eu só leio a parte dispositiva. Eu só leio a parte dispositiva, que é o que me interessa, né? A não ser, claro, se eu abordar a matéria, seja abordada. Quer dizer, eu me concentro no foco na sentença da matéria, né? Não fico analisando a sentença, porque eu estou recorrendo do acórdão.
O acórdão substitui a sentença, em todos os sentidos. Né? Sim. Tá Muito certo? obrigada. Professor, vou fazer só um comentário, queria sua opinião a respeito de algo que eu vi recentemente. Hoje nós temos, então, aquele entendimento, está ouvindo? Aquele entendimento de que, a partir da segunda condenação, ou seja, né, pelo TJ, já pode-se exercer pode-se cumprir o mandado de prisão, não é isso? Sim. Entendeu? Exato. Evidentemente que pode-se recorrer também, né, se for o caso, recurso especial ou extraordinário. Eu vi um caso concreto que achei super interessante. O réu realmente foi condenado pela segunda vez, né, na segunda instância, e foi cumprido o mandado de prisão. E o advogado ingressou com recurso especial e extraordinário. E a Corte Suprema, analisando o recurso extraordinário, mas antes de entrar realmente no mérito, concedeu um habeas corpus de ofício para esse réu, para liberá-lo, né, da prisão. Certo. Você acha que isso é próprio? Como é que é? Eu achei isso meio inusitado, né? Na verdade é mais comum do que parece, mas eu acho que é importante, sim. Às vezes você consegue, no próprio recurso especial, ou no caso do habeas corpus, perceber que o acórdão afronta diretamente a jurisprudência do Tribunal Superior. Então, acho que nesses casos que o Tribunal Superior percebe o acórdão está contrário à minha jurisprudência, aí ele concede o habeas corpus de ofício. Se está de acordo, ele não vai soltar. Agora, se estiver contrário, ou em casos excepcionais, né, subjetivos, né, por assim dizer, aí... Na prática, você já tem visto isso bastante? Eu tenho visto esses casos. Você tem casos que o tribunal não decretou a prisão, aí ele decreta logo em seguida, mas ele consegue um habeas corpus do Tribunal Superior. Mas por quê? Porque o Tribunal de Justiça ele está seguindo uma orientação diversa do Tribunal Superior. É muito comum um caso de tráfico de drogas, em que o réu é condenado por tráfico de drogas, uma pena de 1 ano e 8 meses, por exemplo. Em tese, cabe pena restritiva de direitos, regime aberto. Aí o Tribunal de Justiça segue a orientação antiga. Não, tráfico de drogas não, é regime inicial fechado, tráfico de drogas não cabe, pode ser alguma pena restritiva de direitos, apesar do Supremo ter decidido que é inconstitucional a vedação. Essa decisão afronta diretamente a jurisprudência do Tribunal Superior. Né? Num tapa, o Tribunal Superior vai dar um habeas corpus para aguardar um julgamento de recurso especial em liberdade. E às vezes, no próprio habeas corpus, ele já disse, já deu ofício, olha, nesse caso concreto, cabe regime aberto e cabe pena restritiva de direitos. Então, o principal é ver o acordo do Tribunal de Justiça está de acordo com a jurisprudência do Tribunal Federal ou do STF ou não. Eles não vão soltar um autor de um estupro, um homicídio, né, que comprovadamente, né, que tenha tido uma condenação elevada e comprovadamente seja perigoso. Mas é muito comum ele soltar casos em que ele percebe, ele sempre olha, né, embora o recurso especial e extraordinário tenha muita análise da lei, ele sempre olha por trás, deixa eu ver o caso concreto. E olhando o caso concreto, se ele perceber que é um caso ruim para manter a pessoa presa, de pronto a pessoa, bom, aqui não cabe fechado, aqui cabe o aberto, aqui não, né, ou seja, aqui cabe permanência de direito. Então, quando ele percebe na questão de fundo é favorável ao réu, eles concedem direito de recorrer à liberdade. Então, nessa parte é bom até o Ministério Público ficar atento, né? Quer dizer, não adianta se bater contra a jurisprudência dos tribunais superiores hoje em dia. Né? E isso repercute na questão da prisão após
a condenação em segundo grau. Tem até uma decisão, só para... do Barroso, admitindo a prisão após o julgamento pelo júri. Dizendo, não precisa nem apelar. Foi condenado pelo júri, já pode se pedir medida de prisão. Tem uma decisão do Barroso sobre esse assunto, dentro dessa orientação deles. Né? Mas, como eu falei, você vai pegar uma tentativa de homicídio, uma pena baixa, talvez não seja conveniente. Mais alguma participação? Bom, acho que não tem mais perguntas, né? Bom, doutor, a gente quer agradecer imensamente sua participação, agradecer ao Ministério Público de São Paulo, que autorizou seu deslocamento, né? Pode ter certeza que para nós foi de grande valia, e o material que você também nos trouxe, que nós vamos repassar aos colegas, vai ser muito importante, tá? Seja bem-vindo, né, aqui ao Tocantins, e muito obrigada. Eu agradeço. Obrigado. Doutora Vera, agradecer o convite novamente, tá? Eu gostei muito de ter vindo para cá, conhecer o Estado, Palmas, né, e o Ministério Público Local, né, é um prazer falar dessa matéria também, que eu gosto, né, senão não estaria 15 anos lá, né. No site do Ministério Público de São Paulo tem as teses que a gente adota no dia a dia, tem as teses mais antigas, tem os recursos, os modelos um pouco mais antigos, mas as teses novas tem lá modelos novos, podem ser acessados sem problema nenhum pela parte. Se qualquer coisa, evidentemente, qualquer caso, pode nos ligar, né? A gente presta qualquer auxílio. Certo? Obrigado. O Ministério Público do Estado do Tocantins agradece a participação de cada um de vocês. Muito obrigada a todos. Um bom dia, um bom resto do dia. Ao nosso palestrante, seja sempre bem-vindo. O Tocantins está de braços abertos para recebê-lo sempre que necessário. Muito obrigada pela sua presença. Até mais a todos.